Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, que a paz de Jesus esteja com você. Sexta-feira, olha, sexta-feira chegou, o final de semana que chegou aqui, né? Chegou aí para você também. E estamos aqui com a palavra de Deus. Mais um dia, que bênção, né? Que bênção de Deus na nossa vida. Posso dizer que bênção de Deus na minha vida, poder partilhar essa palavra sempre com você. E vamos partilhar a palavra de Deus, Marcos capítulo 7, versículos 31 a 37. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe pusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfata, que quer dizer, abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados, diziam: Ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha, como posso exemplificar ou dizer de uma forma mais clara essa palavra, esse evangelho, nesse dia de hoje? O problema aqui, neste ponto do Evangelho, está mais voltado para os discípulos de Jesus. Para os discípulos, que não estavam compreendendo, que não estavam entendendo tão bem as coisas. Por isso, o evangelista São Marcos apresenta a cura deste homem, como nós ouvimos aqui. Trouxeram um homem surdo, não ouvia, e falava com dificuldade. Nós sabemos que a pessoa que é surda, ela tem a tendência de ser muda, porque ela não escuta para articular as palavras, para falar. Conheço uma pessoa que é surda, mas que ela consegue articular algumas palavras, mas isso é fruto de um treinamento, né, de uma escola apropriada para isso, para que a pessoa possa, então, expressar ou externar as palavras. Mas, em geral, quem não ouve, não fala. Problema sério para nós cristãos. Vejo isso. Como falar de Deus? Como falar de Deus se eu não escuto a palavra de Deus? Como falar de Deus se eu não conheço Deus? A mesma forma. Então, um problema muito sério, encontrado, esse processo, o processo de cura do homem surdo-mudo, representa a imagem do momento, até esse momento, claro, é a imagem no itinerário dos discípulos de Jesus, onde Jesus levava os discípulos para um lugar à parte para lhe explicar, para falar tudo, para explicar tudo para eles. Mas eles não conseguiam compreender. Estavam como que? Surdos. Estavam como que surdos. Então eles não conseguiam compreender. Ouviam, mas não compreendiam. Uma surdez não é física, é espiritual. Isso daí se chama surdez espiritual, não se trata de uma surdez física. E nesse sentido, como fizera diversas vezes com os discípulos, Jesus tomou aquele surdo mudo, levou o lugar à parte, afastou-se um pouco da multidão. Jesus, olha a atitude de Jesus aqui, diz o Evangelho. Jesus colocou os dedos em seus ouvidos, tocou em sua língua, com a saliva, e a língua se soltou. Olha que extraordinário. Ouvidos, língua, e a língua começa agora a se soltar. Era o que se esperava e se espera de um discípulo. Ouvir, compreendendo, para imediatamente divulgar a boa nova de Jesus Cristo. Então, os discípulos, no entanto, somente depois da Páscoa é que eles terão condição, de fato,
né? Não só dos ouvidos, não só de ouvintes, mas de transmissores da palavra, de transmissores do Evangelho. Então, como disse, é uma palavra que está mais voltada para aquilo que os discípulos estavam vivendo naquele momento. Esse fato da surdez espiritual. Mas quem sabe, nós, discípulos, eu, Padre Marcos, você, não estamos também vivendo esse processo de surdez espiritual. Até ouvimos a palavra de Deus. Até conseguimos ter esse livrinho da liturgia diária da palavra de Deus. Lemos, mas não conseguimos colocar isso no nosso coração. Não conseguimos colocar isso dentro de nós. E aí é terrível. Isso se torna um tanto quanto triste. Porque a nossa atitude, então, é daquele homem. Como a daquele homem? De surdez, de não poder levar. Então nós temos que ouvir a palavra de Deus, fazer com que ela chegue no nosso coração para que ela volte à nossa boca. E aí é que está. A nossa boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. Lembra do Evangelho? Anteontem, quando Jesus falava do puro, do impuro, né? O que torna impuro o homem é aquilo que sai do coração. Então, escutando bem a palavra de Deus, nós vamos fazer com que essa palavra chegue ao nosso coração para nos purificar e assim nós podemos levar para os outros a boa nova, a verdade do Evangelho, sem nenhuma falsidade. Que maravilha, que Deus nos abençoe. Abençoe a mim e a você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço para você, um ótimo final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser, com o programa Palavra do Dia. Muito obrigado. Palavra do Dia com Padre Marcos. Oferecimento. A Retífica Paracatu atua na venda de peças para motores a combustão, serviço de usinagem de bloco, virabrequim, comando, bielas, cabeçote com testes de trincas Magna Flux e teste durezas de virabrequim e comando de válvula. Fazemos a retirada e instalação do motor diesel em veículos, máquinas agrícolas e estacionários. Retífica Paracatu, no bairro Nossa Senhora Aparecida. Serviços e produtos com selo de alta qualidade é na Repel Embalagens. Temos embalagens em geral. Agradecemos aos clientes e parceiros a confiança e a preferência. A Repel Embalagens não vende descartáveis, vende soluções práticas para facilitar a sua vida. Venha e faça o seu orçamento. Repel Embalagens, Rua Matias Mundim 471, Santa Lúcia, acima do Cinemob. Serviço de usinagem de bloco, virabrequim. Preferência.